Salve, salve pessoal do estado do Paraná e do Brasil e do mundo que estão acompanhando essa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew, juntamente comigo temos aqui o Ronaldo. Tudo bem com você, Ronaldo? E nós vamos levar até você, aonde quer que você esteja, um pouquinho da geografia. E mais especificamente, nós vamos falar um pouquinho sobre sensoriamento remoto. E para tanto, eu já peço que você encontre um local confortável onde quer que você esteja, providencie um caderno, caneta, lápis e borracha e conheça os objetivos da nossa aula aqui na tela. Dá uma olhada ali, ó. Comparar as imagens de satélite de uma mesma localidade em anos diferentes, ressaltando as transformações na paisagem e a importância dessa tecnologia para o monitoramento urbano. Então, nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho das imagens que são obtidas, seja por meio de satélites, por meio dos sensores, do sensoriamento remoto, e como essas imagens podem ser utilizadas pela sociedade, pelas prefeituras, enfim, qual é a utilização dessas imagens e ainda a comparação dessas imagens ao longo do tempo. E aqui, ó, a gente já pode refletir um pouquinho sobre esse questionamento que vai aparecer bem grande aí para você na tela, ó. Você sabe o que é monitoramento por sensoriamento remoto? E ainda, você tem alguma ideia de como o sensoriamento remoto pode auxiliar no planejamento urbano? Então, quando falamos no sensoriamento remoto, para que ele serve? De que forma que nós podemos estar utilizando esse sensoriamento remoto, principalmente para a compreensão, entendimento e estudo dos espaços urbanos? E a partir dessas reflexões, é importante que a gente tenha claro que o sensoriamento remoto é uma ferramenta muito importante para conhecermos melhor a superfície do nosso planeta, mais especificamente ali no caso, monitorarmos como ocorreram as transformações ao longo do tempo. Então dá uma olhada aqui, ó. A gente já vai perceber que o monitoramento por sensoriamento remoto é o acompanhamento da situação de uma extensão de território e de seu conteúdo durante um período de tempo por meio de sensores e imagens. Então, ao falarmos em sensoriamento remoto, vamos justamente falar desse monitoramento feito à distância da superfície do nosso planeta. E as imagens que são obtidas desse sensoriamento remoto podem ser utilizadas de várias maneiras por parte de quem estiver gerindo essas informações e ainda de acordo com a necessidade da nossa sociedade. E aqui a gente vai dar uma ênfase ao planejamento urbano, que está relacionado ao modo de pensar e agir sobre o território do município. Assim, possuir uma forma consideravelmente rápida de obtenção de dados, como as imagens de satélite, pode ser um recurso valioso para o monitoramento urbano. É de fundamental importância que tenhamos a condição de acompanhar e perceber as transformações que ocorrem nas cidades, que ocorrem nos espaços urbanos, para que, a partir dessas transformações, os gestores públicos possam justamente pensar um melhor desenvolvimento daquela área. Isso pode ser aplicado quando a gente vai pensar em transporte coletivo. Se observa-se que uma determinada área apresenta um crescimento populacional muito maior, a partir daí há a necessidade de construir sistemas de transporte coletivo de forma eficiente, garantindo o escoamento dessa população para aonde elas necessitem ir, proporcionando a essas pessoas uma condição de transporte digna e de qualidade para que elas possam sair das suas residências, ir até os locais que elas almejam e que também possam retornar de forma satisfatória. E a partir da observação de imagens aéreas, podem ser desenvolvidas estratégias, métodos para garantir o crescimento dessa cidade de maneira mais ordenada e também de pensar sistemas viários, sistemas de transporte coletivo, entre outras tantas estruturas que são de fundamental importância nas cidades. Aqui a gente vai ver também o sensoriamento remoto e o SIG, Sistema de Informação Geográfica. Quando falamos nesse Sistema de Informação Geográfica, todas as informações que são coletadas ao longo do tempo, elas acabam sendo armazenadas. E o Sistema de Informações Geográficas é justamente um grande banco de dados que vai gerenciar essas informações, que conforme pode ser visto aqui, ó, é um conjunto constituído por programas computacionais, o qual integra dados, equipamentos e pessoas, com o objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular
e analisar os dados. Então é um sistema de informações, é um grande banco de dados que interliga uma série de ferramentas com uma série de dados para que essas informações possam ser utilizadas de forma satisfatória pela sociedade e também pelos gestores que estiverem fazendo uso dessas informações. Algumas das aplicações do SIG no planejamento urbano. Acompanha lá na tela, ó. Aplicações do SIG no planejamento urbano, mapeamento do uso do solo, identificação de loteamentos clandestinos e a estimativa populacional de área impermeabilizada. Contribui para aprimorar o zoneamento, saber aonde alocar as construções, ou seja, onde colocá-las, como por exemplo, hospitais, escolas, planejar o trânsito e infraestrutura da cidade, como rede elétrica e saneamento. A gente percebe a importância de todo esse banco de dados de informações e dessa teia de equipamentos que constituem o SIG, pois a partir de todas essas informações pode ser possível pensar melhor a organização do espaço urbano. E aqui, ó, vários órgãos governamentais já utilizam o SIG para o mapeamento de terrenos, elaboração de planta baixas e cadastros de outras aplicações. Então a gente vai perceber que várias prefeituras acabam utilizando isso para ordenar o crescimento de suas cidades. E é muito importante que esses dados sejam utilizados em prol do melhor desenvolvimento daquela área urbana, pois se houver um planejamento adequado do crescimento e do direcionamento da ocupação do solo, com certeza a população que ali estará vivendo terá condições de vida muito melhores, muito mais confortáveis, dispondo também de serviços que lhes atenderão com muito mais qualidade e eficiência. E como o SIG, como facilitador das questões do município. Então, olha essa imagem aí na tela que vai aparecer para você, ó, e perceba como a Secretaria de Meio Ambiente pode utilizar, ó, gerenciando áreas de proteção, controlando também a hidrografia, os rios do município. A Secretaria de Planejamento, você vai ver que ela pode gerenciar redes de água e esgoto, gerenciar sistema de transportes e também planejar o uso do solo no município. Vale destacar que planejar o uso do solo no município é justamente dizer o que pode ser feito em cada área. Se uma área deve ser destinada à ocupação industrial, à ocupação comercial ou ainda a áreas residenciais. Retornando aqui na tela, na coluna do meio aqui, ó, para cadastros de coleta e controle do IPTU, que é o Imposto Territorial Predial Urbano, e também gestão do zoneamento. Para a Secretaria de Segurança, gerenciamento de incêndios, controle de acidentes e também para serviços ao cidadão, aonde a prefeitura, aonde o governo do estado, aonde os serviços públicos são mais necessários e ainda quais as áreas daquele município que eles são mais necessários. E agora que a gente já tem uma ideia sobre o uso do sistema de informações do SIG, dá uma olhada no que aparece para você na tela, ó, nossa atividade. Anote aí no seu caderno, ó. O sensoriamento remoto tem um papel fundamental para análise e compreensão do espaço geográfico. Assim sendo, defina SIG, Sistema de Informações Geográficas. Com base em tudo que foi dito até o momento, diga o que é o SIG, esse Sistema de Informações Geográficas, como ele é composto e para que ele serve. O relógio vai aparecer ali na tela, ó, e a gente está esperando você.
Muito bem, o que você colocou aí no seu caderno? Vamos conferir a resposta aqui na tela aparecendo para você, ó. Sendo que o SIG, Sistema de Informações Geográficas, é um sistema constituído por um conjunto de programas computacionais, o qual integra dados, equipamentos e pessoas, com o objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular e analisar dados. Então a gente vai ter o SIG como sendo esse grande banco de dados que tem por objetivo gerenciar todas as informações que são obtidas por meio do sensoriamento remoto, mas também pessoas que fazem a alimentação desse banco de dados, que garantem as informações fidedignas a esse banco de dados e todos os equipamentos, ou seja, uma grande rede interconectada. Por isso, um sistema de informações geográficas que estão se referindo a como está ocorrendo a ocupação da superfície do nosso planeta. Dando sequência aqui aos conteúdos propostos para a nossa aula, eu já trago para você aqui alguns exemplos. Ó. Se você olhar na tela aí que vai aparecer para você, nós temos a cidade de Las Vegas, entre 1984 e 2011. Então a gente vai perceber que na imagem que aparece na parte superior da tela, do lado esquerdo da sua tela, nós vamos perceber que alguns pontos ali que você consegue visualizar na cor verde representam áreas ocupadas por pessoas, são áreas com ocupação populacional. Se você olhar na figura de baixo, você percebe que essa área de ocupação populacional acaba sendo muito maior. E o que essa imagem de satélite ela já nos mostra? Que entre 1984 e 2011 houve um aumento significativo da área urbana nessa localidade. Mas se você olhar com mais atenção, espero que a resolução da sua televisão, do seu dispositivo móvel qual você está acompanhando essa aula permita, mas caso não permita, aqui é possível se observar um conjunto de linhas horizontais e verticais. E esse conjunto de linhas horizontais e verticais que podem ser observadas aqui representam o quê? Uma forma de ordenamento das avenidas, das ruas. Então, foi uma cidade que, à medida com que ela foi crescendo, houve-se uma preocupação em garantir um alinhamento das vias, facilitando assim o deslocamento das pessoas. Da mesma forma, quando a gente fala em Brasília, a cidade de Brasília, ela foi uma cidade construída na região central do território brasileiro para abrigar a capital do nosso país. Ela foi construída na década de 60 e o objetivo dela principal era concentrar prédios administrativos. Para isso, houve a necessidade de deslocar uma grande quantidade de mão de obra de outras partes do Brasil para trabalharem na construção da cidade de Brasília. Depois da inauguração da cidade de Brasília, todas essas pessoas que para lá foram, várias delas acabaram se estabelecendo no entorno de Brasília, dando origem assim a cidades satélite. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para a gente perceber que era uma localidade que não havia uma ocupação urbana. Porém, a partir de uma medida governamental, foi-se transferida a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o Distrito Federal e que houve uma transformação naquele espaço. Agora eu quero que você dê uma olhada na tela, onde nós temos duas imagens aqui de Brasília, onde a gente consegue observar algumas transformações e algumas ocupações de certas áreas que não eram ocupadas. E aí, quando a gente olha para essas duas imagens, a superior e a inferior, a gente já consegue perceber algumas mudanças na paisagem. Algumas áreas que não estavam plenamente ocupadas acabam estando ocupadas. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, nós temos aqui um QR Code que vai direcionar você para uma página que vai mostrar imagens de satélite entre 1984 e 2020. Então você pode apontar o QR Code do seu dispositivo móvel, do seu celular, e capturar esse QR Code e aí posteriormente acompanhar e conhecer um pouco mais sobre essas mudanças na paisagem urbana de Brasília. Ao falarmos do processamento e do gerenciamento dessas informações, a gente tem aqui também a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Uma sendo uma imagem de satélite
capturada por meio de sensores e outra sendo uma imagem de satélite também capturada por meio fotográfico. Essa diferença da captura por meio fotográfico e por meio de sensores faz com que o produto final, ou seja, a imagem obtida, seja um pouco diferente. Para nós, de acordo com a nossa forma de enxergar o mundo e de percebermos a paisagem, uma fotografia acaba sendo de mais fácil percepção. Porém, os sensores eles acabam tendo uma condição diferente de perceber a superfície do planeta. E aqui a gente consegue ver, na imagem do lado direito da sua tela, você consegue ver uma área toda na coloração rosa. Aquela área de coloração rosa representa o quê? Um adensamento populacional. São áreas que concentram um maior número de pessoas, um maior número de edificações. Quando nós olhamos para a imagem de satélite, para a fotografia, nós percebemos essa mesma concentração populacional, mas de uma forma um pouco diferente. Mas essas duas imagens, elas auxiliam os gestores justamente na construção do espaço urbano e ainda do planejamento e da gestão de como promover o desenvolvimento adequado, garantindo o bem-estar ali à população que ali vive. Aqui, essa outra situação, a gente consegue ver de que forma as imagens de satélite podem também nos mostrar transformações causadas por fenômenos naturais, onde a gente tem aqui o destaque para a passagem de um tornado em 2007 no estado americano do Alabama. Então, na imagem superior da sua tela, você vai ver que tem uma área que aparentemente está toda destruída, principalmente quando você compara com a imagem de baixo. Ao olhar a imagem de baixo, você consegue identificar uma série de árvores ali dispostas, e essas árvores que ali estão dispostas, você consegue visualizar as construções, os carros, as casas, você consegue ter uma percepção. Já ao olhar a imagem superior, você percebe que algumas áreas ali, principalmente no que diz respeito à vegetação, acabou sendo arrancada em função das forças dos ventos que por ali passaram. Outra situação muito parecida é essa que a gente vai ver aqui na tela, ó, que é em 2015 o acidente com a barragem de Fundão em Mariana, que devastou a região deixando centenas de pessoas desabrigadas. Então na imagem inferior que aparece na sua tela, você está vendo toda a área com a vegetação e o aglomerado urbano, ou seja, a cidade ali onde nós temos as pessoas vivendo. Já na parte superior, você consegue ver que tem uma grande mancha marrom, sendo o que é aquilo? O rejeito resultante da produção de minério de ferro, que acabou cobrindo boa parte daquela área, conforme pode ser muito bem visto nessas duas imagens, nesse comparativo. E esse comparativo também nos possibilita compreender a dimensão do estrago que o rompimento dessa barragem causou para o meio natural e também na vida das pessoas, na economia e em todos os outros setores relacionados a essa localidade. Outra situação é que é mais um comparativo também relacionado ao rompimento de barragens, aqui ó, numa área de Mariana, Minas Gerais. A figura do lado esquerdo da tela mostrando para você a barragem com o rejeito da mineração contido. E aqui do lado direito da imagem, se você olhar com um pouco mais de atenção, você vai ver o quê? Que aqui a gente tem uma localidade urbana, nós temos aqui algumas pessoas que vivem nessa área. Agora, se nós olharmos a imagem da direita que aparece na sua tela, você vai ver que toda essa área encontra-se coberta pelo rejeito, ou seja, a barragem rompeu e aí todo o rejeito acabou cobrindo aquela área que era urbana, que estava sendo ocupada por pessoas. Então a gente vai perceber o impacto que isso causa na vida e na paisagem. Mais uma questão aqui que envolveu o acidente de Brumadinho, onde você também pode efetuar esse mesmo comparativo. Olhando essa imagem na tela, você pode efetuar a mesma comparação do antes e do depois. E a partir de todas essas informações, a gente já consegue ter noção do quão importante é o sensoriamento remoto e esse SIG, esse conjunto de dados e informações. E a partir disso, ó, a gente vai para onde? Vai aqui para o rompimento da barragem em Brumadinho. E aqui tem um outro QR Code que você pode capturá-lo, aonde você vai ser direcionado para uma matéria aqui, ó, que mostra
um pouco mais sobre o rompimento da barragem, a onda de rejeito e os avanços de rejeitos avançando as áreas da empresa. Então, para você estudar e conhecer um pouco mais sobre o rompimento da barragem. E agora, nossa segunda atividade para você na tela. Dá uma olhada ali e anota no seu caderno. O uso de satélites, drones e aviões tem um papel fundamental para o SIG e análise e compreensão das paisagens terrestres. Descreva exemplos da utilização dessas ferramentas para a análise da superfície terrestre. Então o tempo vai aparecer na tela e a gente continua aguardando você. Muito bem, vamos conferir a resposta juntos. Dá uma olhada ali, ó. Com a utilização das imagens coletadas, pode-se realizar estudos comparativos sobre o uso e ocupação do solo, bem como os impactos ambientais causados pela natureza e também pelo ser humano. Aí a gente consegue ver a importância dessas imagens aéreas do SIG e do cruzamento de todos esses dados. O que falamos então nessa aula de hoje? Para a gente retomar aqui, ó, nós falamos sobre sensoriamento remoto e como ele pode auxiliar no monitoramento urbano. Quero muito agradecer a você pelo seu envolvimento e participação nessa nossa aula. Um forte abraço e até a próxima!